essas obras e como estimular esses autores a publicar? Existem várias formas da sociedade, da granja, valorizar os seus escritores, seus poetas, seus cordelistas. E eu vou citar uma forma que o Instituto José Xavier encontrou. O Instituto José Xavier, tendo conhecimento do potencial da granja, né, das publicações, dos poetas, no modo geral, ele abriu um projeto chamado Cadernos do Instituto. Através desse projeto, o Instituto publicou durante 14 anos mais de 15 livros. Então foi assim, uma produção muito boa. Entre essas publicações, nós temos o trabalho da Daniela Sampaio, aqui, que é poesia, o trabalho da minha querida Luana Brito, né, que é professora, também que publicou, e também eu sou um exemplo de publicação desse caderno do IJX, que foi o livro de poesia que eu publiquei através do Instituto. O Instituto também publicou esse livro, dos últimos, Lira Grangense, que é um livro que reúne as publicações do jornal literário Lira Grangense. Então, uma dica muito boa para quem quer ter acesso a reportagem, a notícias, a crônicas, contos, né, e poesia. O Instituto também publicou esse livro aqui, que é do José Xavier Filho, que é um livro de historieta, né? A qualidade do livro muito boa. Então, assim, o Instituto teve essa experiência muito positiva, né? Vou ficar com ele aqui para ler aqui algum. Muito positivo de valorização da literatura grangense e de estimular novas publicações. Agora, é o suficiente? Não, porque nós precisamos de mais. Atualmente a gente discute a falta de espaço de divulgação, como feiras literárias que nós precisamos ter, na nossa cidade não temos, exposições como um todo, levar esses autores para dentro das escolas. Nós precisamos agora de um novo projeto, de novas ações, de colocar toda essa produção nas mãos de crianças, de jovens, para que eles também não só leiam, mas também sintam-se encorajados a publicar. Isso é uma forma que a gente coloca aqui. Agora, todo esse material aqui presente são de escritores grangenses, né? De escritores, todos aqui, de homens, mulheres. Nós temos aqui o livro aqui da dona Hilda Gouveia, né? O livro da Maria, Memória de Maria Luísa, que é o livro da Margarida. Esse livro aqui é o livro do nosso poeta Lívio Barreto, né, que é a grande referência no estado do Ceará, né? Nós temos Oswaldo Chaves, né, o nosso padre, poeta, também uma grande referência para nós, também no estado do Ceará. Tantos outros aqui, nós temos tantas publicações aqui. E agora uma questão é como publicar, né? Atualmente a gente se discute como é que eu faço para publicar um livro. Hoje a galera mais jovem ela tem uma facilidade, pode utilizar as tecnologias, né, as mídias digitais para fazer suas publicações, seja através de blogs, tem vários blogs literários, tem muito aí, e também através da internet você pode ter um livro digital, né, que o custo não é tão alto, né? Mas para quem gosta do livro físico, também você pode fazer isso. Você hoje vai lá no computador, prepara todo o seu material, manda uma pessoa fazer a revisão e encaminha para uma gráfica. Logicamente tem um custo, né? Se lembrar que tem um custo financeiro, que é exatamente essa questão do custo financeiro que o Instituto José Xavier fazia essa parte, né? Cuidava desse custo financeiro, né? Ajudava com essa parte financeira para que o autor grangense sem recursos pudesse publicar, ter o seu sonho realizado, que é a publicação de um livro. Então fica essa questão aqui. Você acha que falta um apoio da comunidade local para essa divulgação que você citou? Sim, ainda falta muito apoio. Se a gente falar em termos de cidade, em termos de município, nosso município ele é muito grande, né? Nós somos um dos maiores municípios do estado do Ceará. Nós temos uma bela história para se contar, nós temos muita história, né? Olha que nós estamos aí, se nós somos um dos primeiros municípios do estado do Ceará, surgindo das primeiras cidades, mas ainda falta muito apoio.
E esse apoio, quando a gente fala de apoio, muitas das vezes as pessoas acham que é só apoio financeiro. E não é só apoio financeiro que o autor local precisa, né? Ele precisa também do apoio, que a gente vai dizer, do apoio moral, né? Como se diz, né? Do incentivo, né? Se sentir apoiado como um todo pela sociedade, né? Então, quando a sociedade ela tem consciência de que os seus escritores eles têm um papel fundamental, tanto um papel literário, intelectual, mas também um papel social, e ela passa a criar espaços que a gente chama de espaço de fala, que é para divulgar o trabalho dessas pessoas, né? Valorizar suas histórias, valorizar suas produções. A gente acredita que outras produções irão acontecer e que os autores eles não fiquem só em um livro, em 2 livros, né? Que eles possam desenvolver mais e mais livros. Para você entender, nós temos essa produção aqui enorme, muito grande e rica, essa produção que nós temos aqui. Mas essa produção ela precisa chegar em outros espaços na nossa região, precisa chegar em cidades como Camusim, precisa chegar em cidades como Sobral, que são cidades, né, que tem ali, são cidades turísticas, mas que tem outros escritores, precisa chegar em Fortaleza, ou seja, precisa entrar, o que a gente vamos dizer assim, precisa entrar no circuito literário e cultural do estado do Ceará. Agora, tem sim essa dificuldade e o escritor local também sente, às vezes, falta desse apoio da comunidade em geral, né? Isso é preciso, tanto apoio financeiro, como também esse apoio social, esse apoio moral, nesse reconhecimento da sociedade como um todo, né? Isso é importante, é necessário e talvez seja uma dificuldade ainda dos escritores. Para você ter uma noção, tem um livro aqui deixa eu pegar aqui o livro, cadê o livro dele? Deixa eu encontrar. Pronto, aqui, esse livro aqui é o livro do professor Armando, né? Ele é um professor, mas para você entender, será que todos os professores, colegas dele, sabem que ele escreve? Será que todos os alunos dele sabem que ele escreve? Né? Então ainda falta muito ainda se trabalhar nessa questão da apropriação da produção local e da valorização dos escritores locais. É como se fosse uma mina de ouro escondida, já que a gente tem muitas história, literatura muito rica, só que ela não é divulgada de forma... Podemos dizer que a gente... podemos dizer que nós temos, né, essa bela produção, mas que ainda não foi bem trabalhada, né, não foi bem trabalhada pela divulgação. E isso é interessante, essa pergunta sobre a valorização da comunidade em relação aos escritores, da divulgação dessa produção, isso é importante, porque temos até uma certa crítica em relação a isso. Hoje, nós não podemos reclamar dos meios de comunicação, porque todo mundo hoje tem facilidade em divulgar qualquer coisa, né? As plataformas digitais ajudam muito em se divulgar as coisas, em se vender um produto, mas para se ver que quando chega na questão da literatura local, a gente não consegue vender muito esse produto, né, através das mídias digitais. Não sei por quê. A gente não consegue que as pessoas divulguem ainda, né? A gente não consegue que as pessoas tenham bastante acesso aos poemas, né, das nossas escritoras, mulheres aqui, jovens, né? São 2 jovens aqui. E também a produção deixada pelos escritores, pelos poetas anterior a nós, né? Por exemplo, a produção do livro Barreto, né, que é muito anterior à produção talvez muitas das pessoas nem sabem que esse livro existe, né? É verdade, muitas pessoas nem sabem ainda, não sabem, muitos granjenses ainda não sabem, nem conhecem a produção do livro Barreto, né, que é referência estudado no Ceará todo. Só para você ter uma ideia, precisa trabalhar muito e divulgar muito, né? Então tem essa questão, mas a gente precisa cada vez mais assim, vencer essas barreiras da falta de mais valorização, de divulgação. Como se vai fazer isso? Talvez que esse trabalho fique por conta de vocês, né? Da galera jovem aí que tem bastante habilidade nas mídias digitais, que possa gravar, divulgar, enfim, né? Fica a missão aí para vocês, né? Porque muitas das vezes o escritor ele produz, publica, mas na hora de divulgar ele não tem muita essa habilidade de divulgar, né? Às vezes o poeta faz isso, né? Também ele não tem muito apoio, né? Verdade, né? Sim, aí você falou da importância dos jovens, aí entra na escola. Qual seria a importância das escolas na valorização dos escritores? Assim, hoje
eu sou professor, mas também não vou fazer uma crítica à escola. Por mais que as escolas elas tentem ser mais flexíveis, mas as escolas geralmente elas têm vamos dizer assim, um currículo ainda meio fechado. Eu acho que ainda falta muito se trabalhar. Primeiro que falta as escolas conhecerem a produção local, a produção dos nossos escritores, das nossas escritoras, né? Falta conhecer mesmo a fundo. Segundo, falta as próprias escolas levarem essa produção para dentro das salas de aula, para os seus espaços. Terceiro, desenvolver projetos que valorizem, que foquem a literatura local. Por que a literatura local? Por que a gente defende a literatura local nesse ponto? Porque é o seguinte, se eu pegar um celular, você pegar um celular, você encontra a produção nacional facilmente. Você vai lá, pesquisa, vai lá no seu buscador, pesquisa, encontra a biografia dos escritores nacionais, até dos cearenses principais, a literatura estrangeira como um todo. Mas quando você vai para a produção local, você não encontra essa produção na internet com facilidade, não encontra. Mas a escola tem esse papel de mostrar essa literatura local, esse potencial de literatura local para os alunos, para os jovens, até para que lá na escola nasça novos escritores, novas escritoras. Porque a gente sabe que na escola, principalmente com o jovem, tem muita gente que gosta de escrever, tem muita gente que tem vontade de escrever. Muitas das vezes tem até medo de escrever, de publicar. Por quê? Porque não sabe como se publicar a nível local. Então, às vezes, não tem uma referência local. Então, acredito que quando a gente leva a produção local, estimula-se novos escritores, novos leitores, né? Tem que ter novos leitores também, primeiro novos leitores e depois escritores locais, né? O Instituto desenvolveu também um projeto aqui de criar novos leitores, né? Que através da biblioteca do Instituto a gente tinha esse projeto. Incrível que pareça, dá resultado, né? A gente fala que dá resultado. Tinha um projeto aqui que era o Cantinho da Leitura, tinha outro projeto que era a Biblioteca Itinerante, que era exatamente criar novos leitores. E a partir daí a gente começou a ter escritores, e nós temos exemplo de pessoas que participaram de concurso de redação aqui, que ganharam, né? Essa questão assim. Entendeu?